Com alegria que nós recebemos você para esse Catedral Inspiração, sejam todos bem-vindos. Nós temos no Catedral Inspiração um meio de contato que é o WhatsApp. Por meio dele você pode receber o versículo da semana e pode também enviar o seu pedido de oração, o seu motivo de oração. E esse motivo de oração, ele sempre é encaminhado também para o Ministério da Oração e será encaminhado para o Ministério da Oração. O número do WhatsApp é 930-298188, você pode utilizá-lo. Nós estamos na presença de Deus e se você conhece o Catedral Inspiração, já está familiarizado com a proposta desse culto. A proposta desse culto é a da desaceleração. Não a desaceleração simplesmente para que tenhamos um ritmo mais lento e isso talvez o incomode, não é? Achando que você não estará à altura das demandas e das solicitações, principalmente agora que já estamos a 10 dias do Natal e você tem muito mais solicitações, mas o Catedral Inspiração convida você para que você possa silenciar o seu coração, aquietar-se e possa prestar atenção na mensagem do Natal. Na verdade, mais do que prestar atenção, que você possa preparar-se para viver o Natal. E viver o Natal na sua plenitude, o Natal como presença de Jesus, como realização do plano salvador de Deus que culmina na vinda do seu Filho, Cristo Jesus, para revelar a face do Pai a nós. Quero convidá-lo então para que você desacelere, talvez essa semana tenha sido já uma semana mais intensa de preparativos para o Natal, compromissos, principalmente todos os compromissos que foram adiados, atrasados por conta da pandemia, agora estão sendo realizados. É muito bom que possamos fazer isso, mas isso também nos cansa, isso também nos deixa agitados e esse é o momento de quietude para você aquietar o seu coração e nessa quietude encontrar-se com Deus, encontrar-se consigo, encontrar-se com o próximo e ter a sua comunhão e a sua comunhão com Deus e a sua vida em Deus renovada por esse tempo de quietude. E nós utilizamos um exercício para nos levar a esse momento de quietude. A respiração é algo que mostra o nosso estado de espírito. Quando nós estamos agitados, nós respiramos rapidamente e às vezes mal conseguimos respirar. Quando nós estamos calmos, nós respiramos de modo mais silencioso, mas podemos utilizar a respiração mais pausada, utilizar a atenção na respiração para nos aquietarmos, para aquietar a nossa mente, para aquietar o nosso espírito, para que possamos assim buscar a nossa conexão, a nossa sintonia com a vontade de Deus. Por isso, convido você para, utilizando o Salmo 150, a última parte que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, que você faça o exercício que se tornou habitual neste ano no Catedral Inspiração, que é ao dizer todo ser que respira, inspirar, e ao dizer louve ao Senhor, você expira, mas faça isso pausadamente, faça no seu ritmo, faça de modo calmo, sentindo a sua respiração, sentindo a inspiração e sentindo a expiração, e dizendo mentalmente todo ser que respira, inspirando, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor enquanto você expira. Eu vou dizer algumas vezes essa frase do Salmo 150 e você vai praticando a inspiração e a expiração e depois de alguns instantes nós teremos o acompanhamento musical e você continua o exercício sozinho, silenciosamente, dizendo mentalmente todo ser que respira, louve ao Senhor. Convido você para fechar os seus olhos, para acomodar-se do modo mais confortável possível para você e que você diga então comigo, fazendo a inspiração e a expiração. Todo ser que respira, inspire. Louve ao Senhor,
louve ao Senhor, louve ao Senhor, expire. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Continue repetindo mentalmente: todo ser que respira, louve ao Senhor, enquanto nós ouvimos o órgão. Louvemos a Deus. Da cepa brotou da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria ao Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito do amor sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do Deus amor.
da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir dizer, que Ele irá julgar a gente como é praxe acontecer. Mas os pobres desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito Ele é quem defenderá. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria ao Salvador. Oremos. Pai, na Tua presença estamos. Agradecemos-te, ó Deus, pelo plano de salvação, por esse plano eterno que se cumpre na história. Agradecemos-te, ó Deus, porque fomos alcançados pelos Teus desígnios, pelos Teus propósitos eternos revelados no Teu Filho, Cristo Jesus. Agora que nos aproximamos, ó Deus, da celebração do Natal, nós queremos te pedir, ó Deus, que Tu nos leves a cada semana, a cada dia, a compreensão da Tua palavra, ao entendimento do significado do Natal, do significado do nascimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. E que por meio, ó Deus, desta reflexão, nós também, ó Deus, sejamos levados à adoração. A adoração que é o tributo, a honra, a glória, porque Tu que és o Deus eterno, se fizeste humano para que nós pudéssemos receber a salvação, pudéssemos receber o perdão para os nossos pecados. E que da adoração, ó Pai, nós sejamos motivados também, encorajados à proclamação do Teu Evangelho, proclamação por palavras e por atos, ó Deus. Proclamação por palavras de amor, de simpatia, de generosidade e também, ó Deus, atos que revelem esse amor, que o concretizem, que sejam, ó Deus, atos de simpatia, de consideração em relação a todas as pessoas, ó Pai, com as quais nós convivemos. E que o Natal, testemunhado, ó Deus, por nós, seja um Natal verdadeiramente revelação do Teu amor para todas as pessoas. Fica conosco, ó Deus, e que Tu nos guies nesta liturgia, ó Pai, que é oferecida para Ti. Nós o fazemos no nome do Teu Filho, nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Na liturgia da contemplação de Deus, eu convido a cada um de vocês para ouvir e também observar. Procurar continuar colocando em prática tudo o que você fez
no exercício do primeiro momento dessa liturgia, na liturgia da presença de Deus. Tudo que você realizou para que você estivesse por completo neste momento, nesta celebração. Continue fazendo isso para que a sua atenção, a sua mente, o seu coração estejam presentes neste momento e agora ouvindo a narração do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 46 até o 56. E então, após ouvirmos a narração, nós refletiremos neste texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Então Maria irrompeu em louvor. Meu coração extravasa em louvor a Ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso. Dispersou todo o arrogante e todo o orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Advento é um tempo de encontros. Advento também é um tempo de preparação. Advento é um tempo de visitas, pois Deus vem nos visitar, pois o menino Deus nos nascerá. O Natal, esse período que se aproxima, esta grande festa, celebração, ainda se mostra como uma das festas mais esperadas do ano. E isso faz com que quase todo o tempo, todo o período que antecede essa data, seja visto como algo que deve passar logo, deve terminar logo, para que então cheguemos ao que realmente interessa, a noite de Natal. Esse tempo, o tempo que nós estamos, esse tempo de espera, esse tempo em que aguardamos a vinda, chamado de Advento, é carregado de significado e de beleza, e por isso não tem que passar logo, não deve passar despercebido, sem que tenha também a nossa atenção. E esse tempo é um tempo cheio de significados e beleza, desde as primeiras comunidades. O Advento apresenta-se como um tempo cheio de uma espera especial, cheio também de uma expectativa que nos enche de esperança, abertura dos nossos corações para acolher quem está chegando. Na espera desse menino Deus, como igreja, nós estamos caminhando juntos. Não fazemos esse caminho sozinhos, mas com muitos irmãos e irmãs na fé e também com muitas figuras bíblicas que nos apontam o caminho para Jesus. Isaías, o profeta, João Batista, o que precede, e Maria,
a mãe de Jesus. Para nós, este período em que caminhamos, estamos nos aproximando do 4º domingo do Advento, ergue-se de forma especial a figura de Maria. Ela nos lembra que sem gravidez, sem a gestação, simplesmente não há nascimento, e que Natal é a festa do Deus que visita aquele e aquela que não são merecedores de sua graça, mas recebem a visita do Senhor. Trata-se de uma festa celebrada em torno da esperança, a esperança de uma gravidez, a alegria da concretização do menino Deus que, ao nascer, dissipa toda a angústia, toda a incerteza, todo o medo, toda a dor que Maria poderia ter sentido quando recebeu a notícia. Festa da esperança, pois Deus se revela como Emanuel, justamente aos enfraquecidos, aos carentes da esperança. Se olharmos o primeiro capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, desde o versículo 39 até o versículo 56, abordando o trecho que acabamos de ouvir, veremos que o texto pode ser dividido em 3 momentos. O primeiro, que é a ida de Maria, com um espírito totalmente solidário à casa de Isabel e também de Zacarias. Ela coloca-se a caminho por mais de 100 quilômetros. Maria vai ao encontro de uma outra mulher, uma mulher também grávida. A segunda parte, a saudação que Isabel faz a Maria, reconhecendo-a como mãe do seu Senhor, como a mulher abençoada, a bem-aventurada. E a terceira, a reação de Maria à saudação de Isabel, que é exatamente o cântico que acabamos de ouvir. A primeira parte dessa divisão mostra-nos que Maria foi correndo, com pressa, sem demora nenhuma, fazer uma visita à sua parente. Isso logo após de receber a notícia, a visita do anjo. A sua parente que estava no 6º mês de gravidez. Logo após a visita do anjo. Logo após a visita do anjo, Maria pôs-se a caminho para a região, uma região montanhosa da Judéia e, como nós ouvimos, por último, ela fica ali por 3 meses. O encontro é um encontro bonito, um encontro também cheio de beleza e marcante, pois quando Maria saúda os seus parentes, a criança de Isabel estremeceu em seu ventre. Estando cheia do Espírito Santo, ela interpreta aquele momento, o movimento do seu filho, como expressão de alegria de uma criança que ainda estava por nascer. A segunda parte mostra-nos a reação de Isabel, a visita que Maria lhe faz, chamando-a de bendita, abençoada. Maria é vista por Isabel como a mais bendita de todas as mulheres, pois reconhece que no seu ventre está, e aqui, usando as palavras dela, está o meu Senhor. Maria é uma das figuras mais importantes da história, talvez a pessoa mais polêmica também da história da igreja. Alguns colocam-na numa posição que Deus nunca a colocou, outros deixam de dar a ela a honra que Deus a deu. A única maneira de entendermos o papel, a figura de Maria, olhando para a palavra e aprendendo muito com a sua coragem, com a sua humildade, com a sua alegria, com a sua obediência a Deus, ao Deus soberano. Sim, aprendendo, nós temos muito
a aprender com as mulheres da Bíblia e principalmente com Maria. E se assim o fizermos, nós também estaremos honrando a esta mulher, esta figura tão importante da Bíblia. Isabel não sabia, naquele momento, não sabia quão grande seria o seu próprio filho, mas reconheceu a grandeza daquele que vem através de Maria. E a terceira parte é composta pelo Cântico de Maria, que se apresenta como um irrompimento de louvor. Quando o colocamos ao lado do Cântico de Ana, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, nós seguimos percebendo semelhanças, uma forte semelhança. Porém, em contraposição ao Cântico de Ana, que exalta o seu triunfo à frente das suas inimigas, o Cântico de Maria, ele alegra-se com a misericórdia de Deus, com a soberania de Deus, com a justiça divina. Alegra-se com a forma como Deus exalta os humildes e destrona os poderosos. A figura bíblica que nos quer auxiliar nesta semana, nessa caminhada, nesse período do Advento, é Maria. Por isso, poderíamos dizer, nesta semana, que para nós, o Advento é também acompanhar a gravidez de Maria e assim esperar a vinda do Senhor. E essa vinda nos surpreende, sempre, de uma forma maravilhosa. Deus surpreende-nos com a sua visita. Deus nos surpreende, nos mostrando que não somente lá, naquele momento em que Maria traz este cântico, mas hoje também somos surpreendidos com a forma maravilhosa como Deus manifesta o seu poder, a sua soberania. Como Deus nos mostra que Ele está junto dos humildes, dos carentes, dos marginalizados. O nosso Deus nos surpreende com a sua justiça, com a sua visita à vida de cada um de nós. Talvez poderia ser esta a ênfase deste momento, a visita surpreendente do nosso Deus. No Antigo Testamento, Deus ouve, anuncia, sussurra, caminha junto, vai à frente, orienta, protege o seu povo, mas agora Ele encontra uma maneira linda, uma maneira bela, suave, de achegar-se à sua criação, por intermédio do seu Filho Jesus. O seu Filho que se achega até nós e visita-nos como um ser humano pleno. Podemos afirmar com toda certeza que Deus quis estar mais próximo daqueles e daquilo que Ele tanto amou e ama. E para isso Ele escolheu a forma mais perfeita. Maria, uma jovem pobre e humilde que mora em uma pequena cidade lá no interior da Galileia, recebe a notícia que será mãe de um menino chamado Jesus. No momento em que o anjo a visitou para anunciar essa linda notícia, essa boa nova, toda a região de Israel estava sob o domínio do Império Romano. E com o centro político e também econômico centralizado na cidade de Roma. Mas Deus tinha sonhos e ideais diferentes dos
seres humanos. Pois o que para os olhos humanos é desprezível, para Deus é o lugar do agir do Espírito Santo. Por isso, Maria canta, louva e nos encanta com o seu cântico. Ela se entende como uma mulher imerecida, que recebe uma graça maravilhosa de Deus. Na casa pobre e humilde, lá de Nazaré, onde Maria morava, longe dos imponentes palácios das cidades romanas, Deus fala. Deus fala, Maria ouve. Aquela mulher humilde, pobre, ouve. Porém, o mundo poderoso e imponente, naquele momento, não ouviu e nem ficou sabendo. E Maria colocou-se então a caminho de sua casa para a casa da sua prima chamada Isabel. Mesmo se sabendo grávida de Jesus, mesmo que tivesse que cumprir um grande percurso até chegar ao seu destino, ela corre para colocar-se a serviço da sua prima. E nessa mistura de grande alegria, de solidariedade, Maria vai visitar Isabel. Pois Isabel, já sendo idosa, talvez estivesse precisando, passando por uma gravidez, talvez arriscada, devido à condição que ela tinha. E então Maria sai com pressa, logo, e vai visitar Isabel. Deixando a Galileia, Maria se coloca a caminho. Desloca-se à região montanhosa da Judéia e ali fica com Isabel, até o nascimento do seu filho. Nessa visita solidária à prima Isabel, visita que dura até o nascimento do filho de Isabel, que recebeu o nome de João, Maria ensina-nos que através do servir, da solidariedade, que Deus se faz mais próximo das pessoas fragilizadas. E este servir é feito com muita alegria. A solidariedade apresenta-se ali como algo grandioso e poderoso. Pois assim Deus agiu e age, como nós vemos e ouvimos neste cântico. O quanto nós temos sido pessoas, o quanto nós temos sido igreja que se coloca a caminho do outro. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, que concebe a Jesus, cria reunião e comunhão de pessoas em nossas igrejas, em nossas comunidades, para ouvir e aprender do Evangelho de Jesus, incumbindo-as do ministério de testemunhar este Evangelho de maneira prática, dando continuidade à obra que Deus iniciou ao nos visitar. E impulsionados por seu amor, concretizado em nosso meio, na palavra, nos sacramentos, pelo agir desse mesmo Espírito, como comunidade de fé, como cristãos que não somente estão ouvindo a palavra, não podemos fugir do mundo, como se nada tivéssemos para realizar neste mundo, no local que estamos, onde Deus nos colocar, para onde Deus nos enviar. No mínimo também, se colocar a caminho do outro. Quando olhamos para a ação de Jesus durante os cerca de 3 anos e meio do seu ministério, vemos que ele percorria todas as cidades e povoados
ensinando, pregando e curando. Jesus não poupou esforços se colocando a caminho do outro. Ele buscava, procurava identificar-se com as pessoas e não se distanciava de nenhuma delas. Os resultados, como nós podemos ver ao longo de todo o Novo Testamento, os resultados eram grandiosos, pois famílias inteiras, por exemplo, eram beneficiadas, como no caso de Zaqueu, o publicano. Lá em Lucas, capítulo 19, nós vemos: hoje houve salvação nesta casa. O versículo 9. Cristo relacionava-se pessoalmente com todos que encontrava, seja no caminho, na casa, no lugar do emprego de alguns que vieram a ser discípulos. Onde encontrava alguém necessitado, Jesus estava disposto a estabelecer ali a comunhão a partir do encontro. O advento é um tempo de esperarmos ansiosos pela visita sempre renovada do nosso Senhor, que se fez um como nós. O Natal é uma festa em que celebramos a presença de Deus numa criança, uma criança que chora, que é frágil, que era indefesa. E é sim uma festa, porque Deus se faz um de nós, ali nesse menino, chamado também Emanuel. Em Jesus, o próprio Deus vem nos visitar. Como igreja, comunidade de fé, acredito termos a oportunidade de, neste período que estamos, nesta semana, olhar com muita atenção, com carinho, para a forma que nos relacionamos com outras pessoas. Não podemos fingir que não vemos os fragilizados, os necessitados, aqueles que precisam de ajuda. A partir do Deus que vem até nós, somos chamados a também nos movimentar e deslocar ao encontro do necessitado e ali oferecer o cuidado. O que vocês gostam de observar na natureza? Eu gosto de observar a lua, gosto de observar as estrelas, olhar para o céu e ver um céu estrelado, se bem que em São Paulo muitas vezes é muito difícil de encontrar, de poder enxergar as estrelas, mas quando é possível eu gosto de olhar. Gosto também de ver, de observar as borboletas. E esse período que passamos mais isolados, cada um em sua casa, eu comecei a perceber que na minha sacada nós podíamos ver em algum determinado período do dia uma borboleta visitando ali algumas plantas que eu tinha na sacada, atraídas pelas plantas da vizinhança, pelos jardins que tem ali próximo. E eu nunca havia percebido isso antes, mas pude perceber que eu recebia essa visita, a visita de uma borboleta, quase que todos os dias ali da semana. Bom, foram as borboletas que me visitavam nesse período, esse período mais distante
da minha família, de amigos, dos irmãos da igreja. E eu gostava de pensar que aquela poderia ser também a visita, a presença do nosso Deus, do nosso Senhor, na minha casa, ali onde eu estava. Mas a presença dele, a visita dele não se fazia somente pela presença daquela borboleta ou de alguma outra ação da natureza. As pessoas que estavam comigo por meio de uma mensagem, por meio de uma ligação, de um gesto carinhoso, também representavam para mim uma forma da visita, da presença de Deus. E então, eu chegava à conclusão de que no meu jardim, quase todos os dias, havia borboletas. Quando realmente estamos com uma pessoa, isso não precisa ser presencialmente, pode acontecer à distância. Quando nós realmente estamos envolvidos, comprometidos com a vida de uma ou de outras pessoas, e oramos com elas, e participamos dos momentos difíceis, alegres, especiais da vida dessa pessoa, talvez elas possam perceber que essa simples presença pode ser também símbolo da presença, da visita de Deus. Pois Deus se faz mãos e pés através de todos aqueles que se colocam à disposição do trabalho, do serviço, do reino de Deus. Deus se faz mãos e pés através dos seus filhos e filhas. Ele se faz presente, dentre outras formas, também através da nossa presença, do nosso estar juntos. Por isso, neste período que nós estamos de espera e de preparo, esse período do advento, vamos aprender mais uma vez com a palavra de Deus, vamos aprender com Maria e nos colocarmos diante do Senhor, esse Deus que é poderoso, misericordioso, que nos ensina a sermos solidários e a praticarmos a sua justiça. Amém. Vamos mais uma vez observar a obra, a ilustração que foi feita com base neste texto e então continuarmos a contemplar a presença do nosso Deus.
na liturgia da escuta profunda, nós seremos conduzidos a um momento em que poderemos nos ouvir. E para que sejamos levados a este momento tão especial, eu farei a leitura de um trecho de um sermão do reverendo Abival, referente ao Vale de Acor. E após esta leitura, que você poderá acompanhar também, teremos alguns instantes de silêncio, para que você reflita sobre o que você ouviu, reflita também sobre o período que você está e busque dentro de você algo que você ainda não se atentou, que você ainda não escutou, e coloque tudo isso diante da presença do nosso Deus. Após o silêncio, nós cantaremos Tu és fonte de vida. O texto diz: a oração pode nos conduzir a uma correta visão dos acontecimentos e a reformular o conteúdo de nossas súplicas. Você que veio de uma derrota do Vale de Acor na sua vida e se sente profundamente desencorajado, já parou porventura para orar? Já parou para ouvir a Deus? Já fez silêncio no seu coração para ouvir o cochicho que Deus tem preparado para a sua vida, para rever as respostas que você mesmo tem dado às suas derrotas? Um grande místico tem um conselho para nós. Ele nos ensina assim que na hora do sofrimento não devemos sair correndo atrás do consolo humano fácil. Não atrás do consolo humano, mas é hora de buscar o consolo, o conforto, a bênção que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus. Busque humildemente a face de Deus, honre o nome de Deus. Escute. Escutar é sair de si em duplo sentido. Assumir a perspectiva do outro e suspender a sua própria perspectiva interiorizada de si. Este é o momento da escuta do irmão. Teremos mais alguns instantes de silêncio e busque colocar em prática o que acabamos de ler.
Nós caminhamos para o quarto e último movimento da nossa liturgia, que é a liturgia da intercessão. E no momento da intercessão, nós vamos à fonte, nós vamos à origem, nós vamos ao nosso Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e é o nosso Deus que ouve as nossas orações e responde às nossas orações. E quando levamos a Ele o nosso pedido, seja pela recuperação da saúde, seja pela resolução de algum problema de relacionamento, seja pela busca do emprego, ou levando a Ele a nossa gratidão, Deus ouve a nossa oração e Deus acalma o nosso coração, tirando toda perturbação e dando-nos coragem para seguirmos adiante. Nós vamos cantar nesse momento o cântico Nada Te Turbe, preparando-nos para a oração de intercessão, e em seguida eu farei a oração de intercessão pelos nossos motivos de oração. Não te perturbes, nada te espante, quem com Deus anda, nada lhe falta. Não te perturbes, nada te espante, basta Deus, só Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus, levando ao Teu altar, Tu que és a fonte de vida, a fonte de toda a bênção sobre a nossa vida. Nós aqui estamos, ó Deus, para levar os pedidos que os Teus filhos têm levado à Tua presença. Na verdade, nós nos unimos a eles nesses pedidos que eles já manifestaram, ó Pai. Tu conheces a cada um dos Teus filhos e filhas. Tu sabes, ó Deus, aquilo que é motivo de angústia, de perturbação, de preocupação. Tu sabes, ó Deus, a dimensão que cada problema tem na vida de cada um dos Teus filhos. E nós te pedimos, ó Pai, que nesse ato de fé, que é o ato da oração, nesse ato de partilharmos, ó Deus, aquilo que pesa no nosso coração, aquilo que nos angustia, seja por nós mesmos, seja por outras pessoas, ó Deus, outros irmãos, nós te pedimos que Tu possas dar paz ao nosso coração, a certeza de que nós não estamos sozinhos, a certeza de que nós podemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, ó Deus, e Tu tens cuidado de nós e Tu haverás sempre de cuidar dos Teus filhos. Queremos também, ó Deus, pedir por aqueles que estão enfermos, que Tu possas estar com cada um deles, por aqueles que não estão enfermos, mas cuidam, ó Deus, de pessoas enfermas. Queremos Te pedir por aqueles que estão idosos, ó Deus, e fragilizados por conta da debilitação da idade, que Tu possas ampará-los também, que Tu possas renovar as forças dos cuidadores, dessas pessoas que expressam, ó Deus, uma dimensão do Teu amor para com todas as pessoas por meio do cuidado. Queremos também, ó Deus, nos unir àqueles que estão agradecidos, aqueles que recuperaram a saúde, aqueles que também conseguiram o emprego, ou aqueles que foram abençoados com alguma conquista que dá alegria ao coração deles, que Tu possas também, ó Deus, visitá-los nesta noite. Nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade revelada na vida desses Teus filhos. Queremos também, ó Deus, Te pedir por aqueles que completaram mais um ano de vida. Agradecemos-Te, ó Deus, pela bênção de mais um ano de vida, pela renovação das Tuas misericórdias sobre os Teus filhos. Pedimos-Te, ó Deus, em favor da nossa igreja também, da sua missão,
principalmente nesse tempo de Natal, ó Deus, onde nós exaltamos o nome do Teu Filho, onde nós contamos a história da salvação, que nós possamos, ó Deus, ter um Natal mais alegre do que foi o Natal do ano passado. À medida que nos aproximamos, que preparemos o nosso coração, ó Deus, para a chegada do Teu Filho, Cristo Jesus. Nós oramos no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-lo para que cantemos o próximo cântico e depois de cantarmos este cântico, a reverenda Denise nos conduzirá na oração do Pai Nosso e impetrará a bênção. Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater. Pedimos a paz ao Deus de toda paz, in eterno misericordia eios. A terra espera a boa nova do reino, in eterno misericordia eios. Alegria e perdão no coração dos pequenos, in eterno misericordia eios. Serão novos os céus e a terra, in eterno misericordia eios. Misericordes sicut Pater, misericordes sicut vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o infinito amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos os filhos e filhas de Deus, espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.